Gurizada, não tem jeito. O Grêmio foi a São Luís, lá no estádio do Castelão, para jogar contra o Sampaio Corrêa e perdeu por 2-1. Um jogo que teve mais posse de bola, teve mais oportunidade, teve mais trabalhos ofensivos, mas por dois erros defensivos, dois erros infantis, o Grêmio tomou 2-1 do Sampaio Corrêa, está vendo agora ameaçado a segunda posição no campeonato da Série B de 2022 e, claro, deixou todo mundo apavorado. O Renato acabou levando o time do Grêmio, os jogadores mais jovens, tentou fazer um time um pouco mais com mais vitalidade para poder enfrentar o calor, enfrentar o gramado ruim. As condições até eram favoráveis, eram boas, mas não é um gramado perfeito para jogar futebol, que o Grêmio gosta de jogar, e mesmo assim conseguiu criar várias oportunidades. Mas alguns detalhes individuais a gente precisa pontuar. Guilherme novamente não conseguiu jogar, não conseguiu atuar, não teve suas oportunidades, não conseguiu construir. Biel foi o que teve no primeiro tempo melhor, os melhores movimentos no ataque, vamos dizer assim. Elkson fez um gol que foi anulado, fez um gol de cabeça, a bola bateu na mão dele e o juiz anulou pelo VAR. E num outro lance muito parecido, o zagueiro do Sampaio Corrêa coloca a mão na bola dentro da área, a bola bate na mão dele e o juiz não dá o pênalti a favor do Grêmio. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. Mas nesse momento já estava 1-0 para o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa teve um movimento no primeiro gol de contra-ataque, que foi no escanteio do Grêmio. A bola, um lance que a gente aprende isso no infantil. Eu fazia isso quando eu tinha 14 anos. O treinador passava para nós. A gente jogava num 4-4-2, uns atacantes abertos nas pontas, quando o time adversário nos atacava, quando era no escanteio para o time adversário. Então, nós botávamos dois atacantes, um em cada lado. Escanteio, o goleiro pega a bola e sai, faz o lançamento em velocidade para um dos atacantes. O que o teu time tem que fazer? Colocar alguém para marcar ou cercar esse atacante, para ele não se distanciar, para ele não conseguir fazer o contra-ataque e ficar na cara do goleiro. Enfim, o gol do Sampaio Corrêa foi dessa forma. No lado direito do Grêmio estava o Rodrigo, no lado esquerdo não tinha ninguém. Cadê o Nicolas? O Nicolas estava no ataque. Ele era um homem da sobra do time do Grêmio. O Natan era outro que estava no grande círculo. Está faltando alguém. Thiago Santos também estava ali mais à frente do grande círculo, próximo da meia-lua. Não tinha ninguém para marcar o atacante. Nem sei o nome do atacante Sampaio Corrêa que fez o gol. Mas o Grêmio errou ali. Aí ele teve todo o campo do Grêmio para entrar correndo, entrar na área e fazer o gol. O Breno não teve nem vontade de ir na bola para começar, para vocês terem uma ideia. Galera, a partir daí, eu já comecei a ficar nervoso porque eu vi que começou a ter erros defensivos, erros de posicionamento. O Renato tenta ajustar o time. O Grêmio acaba fazendo o gol de empate que acaba sendo anulado. Depois o Grêmio tomou o segundo gol. O Grêmio toma um segundo gol com um erro defensivo. O Rodrigo recebe uma bola no lado direito e aí, em vez dele ir para o ataque, ele viu sendo cercado e cortou para o meio. Quando ele corta para o meio, ele tem o bote do outro adversário, o outro marcador, e ele tenta recuar a bola para o Thiago Santos. E ele recua devagar para o Thiago Santos, deixou a bola no pé do atacante, e aí sai em velocidade, saiu o gol do Sampaio Corrêa ali. Dois erros clássicos. Quando tu recua a bola, tu nunca recua ela devagar ou bota ela para o meio campo. Né? Tu não traz ela para o meio, tu devolve ela para a lateral. Como tu é o lateral, o que tu faz? Bate com força. Não dá toquezinho, não dá biquinho, bate com força na bola, vai com vontade. Mais um erro. E aí a gente começa a pegar os detalhes assim, sabe, aqueles pontuais, e tudo começa a atrapalhar toda o que foi o jogo. Porque teve um momento em que o Thiago Santos fez um lançamento dentro da área perfeito para o Rodrigo. Ele entrou dentro da área, da grande área, sozinho. Ele dava tempo dele dominar a bola e chutar. Ele tentou bater de primeira e ele não chegou na bola. Ali eu já me desesperei. A partir dali o Renato tira ele e bota o Léo Gomes. E aí, não que melhora o time, mas era para dar um ritmo para o Léo, porque era programado isso. O Jonathan Robert entrou no segundo tempo no lugar do Guilherme. Jogou poucos minutos, lesionou o joelho de novo, acabou saindo e entrou
o Pedro Lucas. Tassiano entra no lugar do Lucas Silva e faz um time mexer, o time se movimenta. Isso me mostrou que o próprio Renato não tinha mudado o posicionamento dos jogadores como eu achei que estava. Ele deixou os dois, o Lucas Silva e o Thiago Santos, fazendo aquele trabalho de primeiro volante, segundo, primeiro vai um, vai o outro e tal, e as coisas não estavam funcionando. Ele não mudou nem do 4-1 para 4-1, não tirou o 4-2-3-1 e ficou no 4-1-4-1. Ele fez os dois trabalharem assim. E aí pode ser o momento do erro de marcação que teve, onde o Grêmio sofreu os gols. Então, quando ele bota o Tassiano no lugar do Lucas Silva, ele recua um pouco o Bitelo, mas o Tassiano dá movimentação no meio, faz a bola girar, faz a bola correr. Quando o Biel cai para a esquerda e o Pedro Lucas para a direita, o jogo começa a ficar mais fácil para o Grêmio, pelo lado esquerdo. Fica mais fácil. Thiago Santos era o cara que estava armando o jogo. Thiago Santos estava armando o jogo. O Grêmio não tinha armador. Por que o Grêmio não tinha armador? Porque o Renato não quis colocar o armador. Ele está trabalhando que o Tassiano é o cara que vai fazer essa ligação. Não funciona. Não vai funcionar. Tu usando o Thiago Santos para sair do início, do meio, trabalhando no início do jogo, na saída de bola, e aí já levar ela para o meio campo, e de lá tentar fazer um lançamento, uma virada, tentar fazer infiltração. Ele fez 2 ou 3 daquela ali, ele errou, mas várias outras ele acertou, virada de jogo, virada de bola, lançamento, profundidade, bola na linha de fundo, funcionava. O que o Renato não contou, e ele não teve a capacidade, talvez a capacidade de analisar que o Nicolas, que era o principal jogador do Grêmio, que estava ajudando no ataque, na construção pelo lado esquerdo, estava fora de ritmo, não fora de fora, mas fora de ritmo de jogo. Ele era para ter mudado o Nicolas, ele tinha que ter trocado o Nicolas. Por 15 minutos do segundo tempo, já era para ter colocado o Thiago Rosa. Porque pelo menos tem sangue novo, um cara que está jogando, que está no ritmo, e ele ia colaborar muito mais pelo lado esquerdo do que com o Nicolas, que ele sabe marcar, ele tem a força, sabe cruzar, sabe bater bem na bola, só que quando ele recebia a bola no final na linha de fundo, tentava fazer alguma coisa, ele estava sem a tal embocadura, aquela, sabe, de dominar, pensar, raciocinar o que tem que fazer antes da bola chegar no teu pé. Ele não está fazendo isso, então ele perdia esse tempo. E isso é por conta da falta de ritmo. O Renato sabe, mas ele não viu isso. O Kahneman não comprometeu, Natan também não comprometeu. O gol foi um erro que a gente precisa entender aonde foi. O primeiro gol, que foi no lado do Kahneman e do Natan, os dois que estavam ali, o Kahneman estava na área, mas o Natan estava mais próximo, tentou em velocidade buscar o atacante e não deu. O Thiago Santos errou no segundo gol que o Grêmio sofre, porque o Rodrigo recua para ele, o atacante leva, tira dele, ele podia ter feito uma falta, ele não quis fazer, ele ia tomar um amarelo, porque tinha mais jogadores do Grêmio depois, ele ia tomar um amarelo, ele não fez. Então, assim, e ele era o único pendurado do time. Ele não quis tomar o cartão amarelo, e aí o Grêmio acabou tomando o segundo gol. Foi uma atuação vergonhosa? Foi. Foi uma atuação vexatória? Nem tanto. O Grêmio teve mais poder de posse de bola, teve mais poder de ataque, mas não conseguia converter. O Elkson teve 3 oportunidades. Ele fez uma com um belo passe do Thiago Santos, mas o gol de cabeça que ele fez, que foi anulado, e depois teve outro lance de cabeça que ele colocou para fora. Ele precisava se movimentar um pouco mais, mas o Renato deve ter pedido para ele ficar bem posicionado, mais ou menos como o Diego Souza, cravado na área. E aí, tu perde um jogador. No primeiro tempo, ele até criou uma movimentação melhor, mas não no segundo tempo não surtiu tanto efeito. Quando ele se movimentou, saiu o gol. Então, ali o Grêmio conseguiu entender que precisava daquela movimentação. E aí o Renato falhou na movimentação do esquema tático. Ele era para ter colocado um meio armador para pensar o jogo. E aí ele podia trabalhar com os jovens, ele podia ter colocado. Ele não colocou. E alguém vai me perguntar depois, ele poupou jogador e perdeu para o Sampaio Corrêa. Pois é, há 3 meses atrás a gente ganhava desse Sampaio Corrêa por 2-0 com um show de bola dentro da arena. E agora tu toma 2-1. E qual é a diferença? Os jogadores que estavam lá não estavam agora. Mas se tivesse nesse jogo, nesse campo, nesse tempo, ter colocado Diego Souza, próprio Lucas Leiva,
Pedro Jeromel, Edilson, a gente ia ter tomado 3, 4, 5, muito mais. Porque o ataque do Sampaio Corrêa é velocidade. Eles corriam, eles jogavam em velocidade. Todos os lances deles, eles tiveram 3 oportunidades, fizeram 2. A terceira, quem salvou foi o Kahneman e o Léo Gomes, que deram um carrinho na bola dentro da área. Entrada em velocidade pelo lado direito. Pelo lado direito do Grêmio, no caso. O acerto foi não ter levado os veteranos porque o Grêmio ia tomar uma sacolada. Isso ia acontecer. Mas o erro foi não pensar que os guris estavam melhor preparados para esse jogo do que tu manter o Nicolas 90 minutos, o Elkson 90 minutos. Faltou ali. O próprio Lucas Silva também, ele substituiu e botou o Tassiano no lugar, que deu um resultado. Mas se tivesse colocado um meio armador, talvez teria melhorado o time. O que vocês acham? Comenta aqui, porque ficou difícil, né? Ficou cada vez mais difícil. O Grêmio vai subir, mas para que sofrer tanto? Não precisava sofrer. É a cara do Grêmio isso, né? Eu volto.